dando continuidade aqui à nossa sequência de treinamentos, a gente agora tem Felipe Coelho falando sobre técnicas avançadas de vendas. Felipe, você está por aí? E aí, pessoal? Estou por aqui diretamente de São Paulo, totalmente isolado, mas preparei um conteúdo especial aí para a gente fazer um diagnóstico bem legal e aproveitar esse período no contexto de oportunidade. Show de bola. Não vou me delongar muito, o conteúdo é teu. Se você precisar de alguma coisa, levanta a mão no backstage para te ajudar, beleza? Show de bola, show de bola. Eu consigo compartilhar a tela aqui normalmente, né? Consegue. Legal, então, pessoal. Vou compartilhar minha tela e vou partir direto para o conteúdo. A gente está um pouquinho ali atrasado na programação, então, para a gente ir direto aos tópicos, não vou me alongar na apresentação, vamos direto ali para o conteúdo prático. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, pessoal, a gente vai falar aqui hoje sobre diagnóstico no estado da arte para avaliação de negócios. Então, é bem legal que a gente divulgou até ali o diagnóstico avançado. E eu gosto muito de trazer ali essa provocação sempre no início e perguntar o que é avançado, né? O que é fazer o diagnóstico ali e conseguir avaliar de forma avançada o negócio. Ele é avançado a partir do momento que você consegue pegar essa teoria que é simples e aplicar no seu contexto. E isso faz com que você venda mais. Então, a gente pode dizer que o medíocre, o mediano, é quando você entende a teoria. E o avançado é quando você consegue pegar aquela teoria e falar, poxa, isso tem a ver com o meu negócio. Isso daqui vai me ajudar a fazer uma avaliação mais completa. Poxa, isso me ajuda a fazer uma proposta mais assertiva. E aí você consegue, com essa aplicação, vender mais, ter resultados melhores. Então, para quem ficou em dúvida ali o que é framework avançado, a gente vai trabalhar aqui principalmente na aplicação do conteúdo. Então, como eu aplico ele no meu contexto, no meu dia a dia ali, quando uma oportunidade chegar, né? E como que isso daqui me ajuda a ter mais receita recorrente, mais receita por projeto, um ticket médio melhor no final do mês. Então, pessoal, para quem estava ali um pouquinho, já estamos no meio da tarde, um pouquinho cansado, o que a gente vai falar aqui é sobre como ganhar mais dinheiro. Então, acho que o assunto vale a pena aí para uma terça de quarentena. Vamos lá, pessoal. O que eu trago sempre ali, quando a gente vai fazer um diagnóstico, uma venda consultiva no geral, e que é a principal mudança ali dos últimos anos, até uma década já, no mercado, é que as vendas elas param de ser exclusivamente sobre dinheiro, sobre retorno, sobre escopo, sobre serviço, e ela passa a ser totalmente centrada no cliente. Então, antigamente, a imagem de uma agência, a marca dela, era muito importante. Hoje em dia, a gente vê vários negócios extremamente inovadores, com 1, 2, 3, 4 anos de casa, que com uma moral técnica, com estudo e case, consegue fazer uma jornada super interessante, porque ela é focada no cliente, né? Ela está preocupada em gerar resultado, ela tem o case ali. Então, uma série de disrupções que fizeram com que o mercado se transformasse, a demanda tivesse um comportamento diferente, e a partir do momento que o comportamento humano se transforma, pessoal, as vendas, a estrutura comercial, ela também se transforma. Então, a gente já vem vivendo isso, né, com a globalização, com a internet, com a digitalização dos negócios. A gente está no meio de uma transformação agora, com essa crise, com essa necessidade de reclusão ali, que a gente não esperava e que exige ali um ganho operacional, um ganho forçado, né? E a gente, como negócio, a gente precisa adaptar a nossa estratégia de vendas para conseguir acompanhar e, sobretudo, em muitos contextos, para alguns modelos de negócio e para alguns mercados, até entender qual que é o viés de oportunidade no período e pós-período. Então, entender ali qual mercado se beneficia, qual mercado tem ali como se preparar, qual que vai ser o calendário de retomada, né? Qual que é o comportamento, né, digital do consumo nesse período de quarentena. Então, não sei se vocês viram, mas a gente já tem uma série de estudos mostrando como que a demanda online por cursos online, capacitação,
né? E até como fazer ali aplicativos de ginástica, de yoga, de meditação, como fazer terapia online, vários mercados ali aparecendo e se dinamizando numa velocidade que a gente nunca viu antes. Então, o que eu trago de plano de fundo ali, pessoal, é que a gente está no olho do furacão e certamente não se movimentar é o pior a fazer, né? Então, a gente precisa realmente entender o que está acontecendo e se adaptar, porque vendas é isso. Vendas é a gente como sujeito ativo, como sujeito que vende, nos adaptando ali à realidade do mercado, que é a realidade do cliente, do negócio do nosso cliente, e conseguindo mostrar para ele que através da nossa proposta de valor, e aí né, é um serviço, é uma consultoria, é uma mentoria, em alguns casos tem um acompanhamento de uma tecnologia, de um software, é juntar e construir essa proposta de valor, esse mix, e a empresa do outro lado perceber e falar, poxa, essa agência me leva a um novo patamar. Ela vai conseguir deixar o meu negócio numa perspectiva de antes e depois do momento que eu fechei essa parceria. Então, pessoal, a venda ela não é centrada mais em dinheiro. A partir do momento que você fecha o contrato, se inicia essa relação que pode ser potencialmente muito lucrativa para ambos os lados. Então, o plano de fundo que eu trago e a provocação inicial é o quão o nosso processo comercial é centrado no cliente. O quão eu entendo sobre o negócio do cliente, o quanto que eu investigo sobre o negócio do cliente antes de apresentar uma proposta. E aí a primeira provocação, pessoal, acho que a maioria de vocês aí já deve ter me acompanhado em alguns treinamentos que eu fiz para as agências e sabem que eu vou direto ao ponto. Se a proposta de vocês fala mais de vocês e da empresa de vocês e dos cases de vocês do que sobre o cliente, está errado. E isso a gente afirma, não é Felipe que falou, não é o Winning by Design que falou, é uma série de estudos científicos que analisam ali as vendas consultivas e percebem que o processo de venda consultiva de alto valor agregado, que é aquele que tem um ticket alto, um produto complexo, um serviço ali de longa duração, com lifetime value longo, ou seja, que vai se concretizar ao longo ali de meses, quem sabe anos, eles precisam ali de um processo de venda consultivo que seja centrado no cliente. Então, não é mais sobre uma disputa de preço ou sobre uma técnica específica de fechamento, como se muito se falou em décadas passadas, mas é como a minha proposta de valor, como o que eu vendo, ajuda o meu cliente a ter essa impressão antes e depois, né, depois de me contratar. Né, um novo patamar, né, um efeito catalisador, uma transformação. E a gente, né, como o Rodrigo fez muito bem ali no disclaimer, e o pessoal do tema passado falou também, a gente, como agente digital, a gente está como protagonista nesse momento. E aí a gente tem opção de ser o protagonista e o agente catalisador, ou ser o coadjuvante, né? Aquele ali que vai ver o movimento do protagonista e vai seguir ali numa inércia. Então, minha proposta aqui é frameworks técnicos, aplicações práticas de como virar essa chave e qual que é a lógica por trás de um processo diagnóstico, ou seja, de investigação centrado no cliente. Beleza? Vou beber uma água, estou falando demais aqui. Pessoal, para a gente entender e pegar a lógica por trás de por que fazer um diagnóstico centrado no cliente, na minha opinião, a etapa mais importante do processo de vendas, aquele momento que você identifica, investiga e que vai servir de matéria-prima para você trabalhar em todo o processo comercial, desde a apresentação do que você vende, até a elaboração de um documento da proposta, até a hora de fechar a mão e receber ali o primeiro pagamento, a gente precisa entender o que o diagnóstico tem de correlação com vender mais. Então, eu fui lá e falei ali no começo, né, sobre a técnica avançada é quando você consegue fazer um diagnóstico, um processo centrado no cliente, mas isso impacta na sua receita. Então, para impactar na receita, a gente tem 4 formas ali. Né? A primeira, conseguir atender e trabalhar um número maior de oportunidades. Então, geralmente, ali a gente tem um teto de oportunidades, um limite ali de clientes para atender, mas a gente pode
fazer um diagnóstico melhor ali e padronizar esse diagnóstico para conseguir fazer com que um time de vendas consiga replicar esse processo, que a gente consiga ali ter um alto volume de pessoas falando com a gente semanalmente e a gente consegue fazer um diagnóstico, né, entender ali o contexto, elaborar um projeto, elaborar um escopo, fazer a apresentação. Então, a padronização do processo, e não é uma padronização para robotizar, mas para garantir a qualidade mínima, ele ajuda você a processar e a atender mais clientes. Entregar depois é o outro contexto, estou falando aqui especificamente no processamento e no fechamento de vendas e metas agressivas. Você consegue trabalhar ali com deals, com ticket médio maior. Então, quando você faz um processo centrado no cliente, o cliente com certeza percebe, poxa, falei com 5 agências, mas aquela ali me atendeu de uma forma diferenciada. Primeiro, porque poucas pessoas fazem. E segundo, porque quando você vai lá e faz um processo centrado no cliente, você identifica ali o que realmente importa. O que são ali os pontos e os gatilhos sensíveis que você vai acionar ao construir o seu escopo, que você vai acionar na hora de construir a sua proposta e que impactam diretamente nesse terceiro ponto aqui, que é conversion rate, taxa de conversão. Um processo centrado no cliente, um processo ali que tem como premissa um diagnóstico no estado da arte, que é entender qual que é o negócio do cliente e propor algo que acelere e faça o negócio do cliente crescer. A partir do momento que você consegue externalizar isso no processo comercial, a empresa está disposta a pagar mais por isso, porque ela sabe que a conversa ali é sobre crescimento, não é simplesmente um serviço de marketing digital, a gente está falando ali sobre crescimento, diferenciação, autonomia, né? A criação de um novo canal. Então ela entende que isso é sobrevivência, isso é adaptação. E aquele ticket de lá, de 5, 10, 15, 20, não importa o seu ticket, ele tem uma percepção de valor do ponto de vista do cliente muito diferente. E uma taxa de conversão significativamente maior. Então, se eu fosse dar uma dica hoje para qualquer processo comercial que precisa melhorar a taxa de conversão, eu falaria, invista no diagnóstico. Entenda ali sobre o negócio do seu cliente, saiba fazer as perguntas certas, porque isso vai ser o principal input para você construir o processo dali para frente. Para a pessoa gerar um processo de identificação e falar, poxa, esse pessoal entende sobre o meu business. Esse pessoal que sabe o que ele está falando. Poxa, o que ele propõe faz muito sentido na minha cabeça. Fecha a história, tem toda uma lógica, né? E ali o valor mais alto, o ticket ali, o interesse dele em fechar a parceria fica muito maior. E aí impacta na nossa última etapa, na nossa última variável aqui, que é o tempo para ganhar, que é o ciclo de vendas. Então, quando você tem um diagnóstico bem feito, muitas empresas vão lá e falam, poxa, mas eu tenho um escopo pré-definido, eu sei o que eu vou vender, eu tenho que fazer um diagnóstico ali, mas o diagnóstico, pessoal, ele encurta o processo. Então, é basicamente aquela analogia que eu sempre trago quando eu falo diagnóstico, já falei para vocês antes. Se eu for lá eu acho que é do Abraham Lincoln a frase até, 8 horas para derrubar uma árvore, eu vou gastar 4 horas amolando o machado. Então, quando você faz um diagnóstico, você junta output para no momento que a sua demonstração, a sua proposta for ali para a mesa da empresa, ela fala, poxa, esse pessoal que foi direto ao ponto. A outra agência ali está fazendo o quê? Está fazendo uma apresentação lá com 150 slides falando quem somos nós, clientes que atendemos, nossos cases. Isso importa, pessoal, importa mais ou menos. O que importa mesmo é o cliente ter construído um raciocínio lógico na cabeça dele da minha situação atual, o que você vende e ele ter percebido que é mais caro não fazer nada ou fazer com o outro ou pagar mais barato para o outro do que fazer com você sobre aquelas condições que você apresentou. Então, esse processo ali é o que garante que a venda foi bem sucedida e que você consegue ali ter um resultado melhor. Por quê? Como eu disse, você garante a qualidade mínima e consegue processar mais oportunidades. Você aumenta o ticket médio, você aumenta a ordem ali, o tamanho do seu ticket de entrada e o ticket médio ali, porque a pessoa consegue ver uma lógica. Ela realmente correlaciona o seu serviço, a sua proposta de valor
com crescimento, com diferenciação. Então, ela sai da esfera de serviço e vai para a esfera de negócio. Taxa de conversão, porque você entende do que você está falando, você entende sobre o negócio do cliente. E diminuição do ciclo de vendas, porque uma vez que você tem aquelas informações ali, as outras etapas tendem a ser mais suaves. E outra coisa, quando você faz um diagnóstico muito bem feito, você sempre tem um bom motivo para fazer um follow-up. Então, aquele cliente que há 1 semana, 2 semanas não te responde, você sempre tem um bom motivo para ligar para ele e você não se sente envergonhado. Porque você sabe ali que tem um projeto, uma oportunidade na mesa, você sabe, confia que você pode ajudar o cara, então você liga sempre num contexto positivo, numa pegada, tamo junto. Poxa, cara, eu te liguei aqui porque acho que tem uma oportunidade para a gente aproveitar junto, queria saber se você enxerga essa oportunidade, se o problema ali é no escopo do que eu te propus, porque a cada dia que passa é dinheiro ficando na mesa. Então é essa sensação que a gente tenta transmitir na hora que a gente faz uma proposta aqui de técnicas avançadas e como fazer um diagnóstico bem feito. Tá bom, pessoal? Então esse é o objetivo aqui do nosso conteúdo hoje. Os frameworks ali vocês vão ver que eles vão impactar aqui diretamente nesses objetivos. Pessoal, o material da Gong.io, para quem não conhece, a Gong é uma empresa de inteligência artificial de vendas que faz inteligência de comunicação por voz. Então, eles basicamente monitoram e têm a infraestrutura de telefonia e de videoconferência para fazer venda remota. E eles trazem os analytics dessa venda. Então, para cada empresa cliente, ele passa, poxa, o seu vendedor fez tantas perguntas, ele falou tanto, ele escutou tanto, durou em média tanto tempo. Então, ele é um grande processador ali de ligações e de geração de dados provenientes dessas ligações. O negócio, assim, simplesmente brilhante. E eles produzem vários conteúdos e conteúdos que, pessoalmente, eu gosto bastante, porque eles estudam ali o comportamento das ligações que rodam na plataforma deles, que tem ali dezenas de milhares de clientes, e trazem ali no segmento de software, para a agência, né, para a indústria, para ticket X, para ticket Y, quais que são os aprendizados, o que ali os dados mostram. É claro que um processo desse tem vários aspectos científicos e estatísticos ali, mas o que eu quero trazer aqui é que, a partir do momento que a gente processa um grande volume de ligações e já faz uma segmentação por indústria, a gente já tem insights muito interessantes. E o primeiro que eu trago aqui, pessoal, eu já trouxe ali em outros treinamentos também, outras estruturas de ligações, esse eu acho que eu nunca trouxe, mas ele traz qual que é a reunião de diagnóstico e a reunião perfeita de investigação. Né? E isso daqui, pessoal, no ambiente offline ele vale também, porque ela segue uma estrutura parecida, mas no ambiente agora de venda digital, de venda online, ela é fundamental. É fundamental que você domine. Então, pessoal, aqui em cima, né, é o tempo ali de fala do vendedor, né? Então, aqui em cima, em azul, é o que o vendedor fala. Em laranja, aqui embaixo, é o que o cliente fala. E o que se percebe? Né? Que a ligação e a conversa de diagnóstico efetiva ela é dividida em 3 partes que seguem mais ou menos essa proporcionalidade. Então, o que acontece? No primeiro momento, tem uma quebra de gelo. Então, por que você chegou aqui, né? Qual que é o ponto que liga, que conecta ali aquele momento, né? Foi uma indicação, a pessoa veio ali por algum tipo de canal digital. Então, aquele momento ali que você alinha e você traz um processo de andragogia, de aprendizado por adultos, que faz muito sentido, o que eu trouxe ali para vocês no começo do treinamento, que é o porquê que a gente está aqui, qual que é o objetivo desse momento. E você traz ali, poxa, pessoal, aqui, o objetivo desse momento aqui é entender o seu negócio, porque a gente, como agência, a gente não quer te vender nem além, nem aquém do que faz sentido para você no momento. Então, eu poderia ali, você pode até jogar ali no colo do seu concorrente que faz isso. A gente poderia fazer uma proposta, você pode chegar ali achando que você tem uma demanda específica, mas eu preciso entender ali sobre o seu negócio, eu preciso entender a sua maturidade digital,
para que a minha proposta seja adequada ao seu momento, aos seus objetivos. Então, quem não faz essa reunião de diagnóstico bem feito, ou está te vendendo a mais e com ticket ali exagerado, com uma proposta exagerada, ou a menos, que é igualmente prejudicial quando a gente tem uma oportunidade. Então, pessoal, setar o objetivo da ligação ali é muito interessante. Ou o da reunião, porque isso aqui também deve ser feito de forma offline. O que a gente está falando? Poxa, a gente está falando aqui sobre entender um pouco mais sobre o seu negócio, porque a conversa com a agência não é sobre serviços digitais, mas sim como que esses serviços te diferenciam no mercado que você atua, como esses serviços te preparam para esse momento de mudança, né, pós-crise, e te ajuda a transformar o seu negócio num negócio digital. Então, pessoal, a gente tem que sair da esfera técnica e ir para a esfera de negócios. E esse momento inicial aqui é um momento excelente para você fazer esses alinhamentos, se valorizar, mostrar que veio, fazer esse alinhamento que você vai fazer algumas perguntas e precisa entender. Então, pessoal, é fundamental também, para construir um rapport eficiente, que você pesquise sobre o cliente e já entenda ali, já chegue com várias informações que quebrem o gelo e sirvam de conexão ali para aquela ligação ou para aquela reunião. Então, basicamente, você tem que ir sempre com uma carta na manga, uma preparação, no seguinte sentido. Se você chegar para aquela videoconferência, se você chegar para aquela reunião, sentar na mesa e olhar ali 4, 3, 5, 2 pessoas, e eles estiverem completamente desengajados, eles estão assim, boring, tá ligado? Assim, completamente desanimados ali com o tema. Isso é um péssimo sinal para sua venda. O que você falaria para subir a energia deles em 2 tons, em 3 tons? O que você falaria? Qual que é a provocação que você faria? Qual case você ia propor apresentar? Mas como que você faria para aquele cliente desengajado, que está ali falando com você, mas que você sente que está no termômetro baixo, para ele subir 3 tons na animação, para ele falar, poxa, peraí, isso daqui eu quero ouvir. Então, pessoal, essa carta na manga, essa preparação, ela tem que ser feita antes. Então, através de pesquisa, e ela diz respeito a este momento. Então, pessoal, o rapport ali, mais do que você criar uma sinergia, ele tem o objetivo de alinhamento, o que a gente vai falar aqui, e, sobretudo, objetivos. Por que a gente está fazendo isso? Qual que é o objetivo daqui? E você tem que fazer com que, nesse primeiro momento, o cara do outro lado, ele fale, poxa, realmente faz sentido eu investir esse tempo aqui falando um pouco sobre o meu negócio. Poxa, legal, o pessoal me perguntou, a outra agência, o outro prestador de serviço não me perguntou. Então, fazer, gente, com que o seu concorrente pareça uma commodity já no processo comercial. Né? Você vai mostrar ali no seu processo comercial, não, aqui é diferente, aqui a gente precisa entender um pouquinho. E essa valorização, pessoal, só vai ajudar vocês a ter clientes engajados dentro de um ICP legal e que valorizem ali o escopo do trabalho de vocês. Então, o rapport ali, né, ele vai quebrar o gelo, ele vai alinhar os objetivos, né, ele vai deixar claro o que a gente vai falar ali na reunião, enfim, vai deixar claro o que vem ali nos próximos pontos. E aí, pessoal, a gente percebe que a reunião ali, ela tem pelo menos 3 ou 4 problemas de negócio. Então, a gente, como empresa, a gente precisa identificar 3 ou 4 problemas de negócio. Então, não é problema, poxa, o cara não faz SEO. O cara não tem landing page. Poxa, o cara não gera tráfego. Isso são problemas de marketing digital. Quando o cara não gera tráfego, o que isso impacta no negócio dele? Se ele não aparece na pesquisa, o que isso quer dizer sobre o negócio dele? Quer dizer que ele não tem visibilidade, que ele está deixando de vender, quer dizer que ele está ficando para trás porque o concorrente dele está fazendo. Então, pessoal, o estudo mostra aqui que você tem que identificar 3 a 4 problemas de negócios e que eles devam ser externalizados, ou seja, eles devam ser falados pelo cliente
Ou seja, o cliente tem que construir um raciocínio onde ele fala, poxa, realmente, eu não tenho uma landing page, eu não tenho um formulário aqui, e isso faz com que o investimento que eu faço em mídia paga tenha um retorno prejudicado, que eu perca dinheiro, percebi. Então, a partir do momento que ele fala isso, de 3 a 4 vezes, é um sinal que aumentam as chances de você ter sucesso na próxima etapa, além de servir de uma excelente matéria-prima para a sua proposta, para o seu próximo passo, que é apresentar ali um plano de trabalho. E, pessoal, também o que muita gente esquece é ter muito bem amarrado e, no final da ligação, quais que vão ser os próximos passos. Então, algo no sentido, poxa, fulano, entendi aqui os seus pontos, né? Você já mostrou ali para ele, durante as perguntas, como que você pode ajudar, já deu uma degustação de como que você trabalharia, porque não adianta você ficar fazendo pergunta ali e não amarrar nada, é preciso amarrar, é importante falar isso. Você amarra, mas você passa uma mensagem, poxa, fulano, para mim ficou muito claro o seu objetivo de negócio, né? Acho que a nossa agência aqui, ela tem um escopo, ela tem ali uma proposta de valor que é adequada ao seu momento e que pode te ajudar a atingir seus objetivos de crescimento, seus desafios de mudança de modelo do offline para o online, enfim, aí você vai falar o objetivo de negócio. Gente, isso é muito importante, porque isso é psicologia, isso é comportamento humano. Falar o objetivo de negócio que o mesmo cara falou para você no começo da reunião. Então, se ele falou que ele tem o objetivo de migrar o negócio dele para o digital, se ele tem o objetivo de aumentar a receita, se ele tem o objetivo de se equiparar a um concorrente que está fazendo, no momento que você terminar esses problemas aqui, é esse o objetivo que você vai retomar na cabeça dele e vai falar, poxa, fulano, a nossa proposta de valor que eu identifiquei bate para a gente atuar no objetivo, no crescimento, no seu posicionamento online. Porque isso faz uma sinapse ali, né? Provoca ali um raciocínio na cabeça da pessoa, onde ela vai lá e percebe que aquilo que você está falando é aquele objetivo que ele mesmo te levantou, que ele considera importante para o negócio dele. Então, dessa forma, pessoal, vocês vão para a camada de negócios e conseguem ali, né, uma taxa de conversão maior, um ciclo de vendas menor, porque você consegue ser mais assertivo. Então, pessoal, um diagnóstico efetivo ele é partido aqui em 3 partes principais, sendo a primeira, construção de rapport, mas que não é pipipipopopó, né? Não é conhecer ali a pessoa e jogar conversa fora. Ele tem o objetivo que é abrir caminho, né? Esclarecer o objetivo e quebrar o gelo também. 3 ou 4 problemas externalizados. Não adianta, e a gente comete muito esse erro como profissional de digital, de falar, poxa, percebe que tem esse problema, percebe que ao não ter uma landing page, você não tem o ROI das suas campanhas, a pessoa fala, poxa, percebo. A gente tem que fazer, pessoal, para o processo ser eficiente, que a pessoa do outro lado fale, externalize. Porque aí ela vai precisar raciocinar, externalizar e ir contra isso depois. Vai ser quase como falar uma mentira, né? Depois ela despriorizar isso fica muito mais difícil. E também assumir o controle dos próximos passos. Então aqui você vai atrelar o objetivo que você identificou, que a pessoa ali te ressaltou, e é o objetivo de negócio. Então, eu vim aqui para a sua agência porque eu quero fazer uma estratégia inbound. Não serve. Quero melhorar os meus anúncios. Não serve. Quero aparecer no Google. Não serve. Você tem que fazer com que a pessoa fale, mas por que você quer aparecer no Google? Por que você acha relevante fazer uma estratégia inbound? Por que você não fez até agora e quer fazer agora? Então, são esses objetivos de negócio relacionados à sobrevivência, crescimento, otimização, adaptação, diferenciação, que vão destravar aqui os próximos passos e fazer com que você tenha uma taxa de conversão maior. Então, pessoal, essa é a visão ampla aqui. Recomendo que vocês acessem a Gang.io, que tem vários insights desses aqui, inclusive para o mercado de agências, que é o mercado que eles atuam nos Estados Unidos. E, como eu disse, salva ali as diferenças mercadológicas, tem vários steps que a gente pode tirar de aprendizado. Vamos para o próximo. Pessoal, sendo bem rapidamente aqui, o mesmo estudo mostra que os top reps, as empresas lá que vendem mais e que são efetivos na Discover Call, elas têm uma grande diferença em relação aos medianos e aos que performam baixo. E a principal diferença é essa daqui.
as empresas que são eficientes, elas fazem as perguntas certas e as amarras corretas. Mas elas sabem que a principal característica de um processo de venda centrado no cliente é o cliente falar mais, é ouvir o cliente. Então, pessoal, temas como comunicação escutativa, comunicação não violenta, como fazer perguntas inteligentes, psicologia. Existe um clássico, que eu esqueci o autor agora, que fala sobre persuasão, se não me engano, é Armas da Persuasão, da década de 80, que trazem essa base muito interessante, que não é para você persuadir o cliente, mas para você colocar ele na mesma sintonia que você, e você fazer aquela pergunta, mesmo sabendo qual que é o objetivo da resposta, mas para ajudar o cara do outro lado a construir essa linha de raciocínio, né? E concluir que a melhor opção para o negócio dele é fechar negócio com você. Então, para isso, pessoal, a gente tem que saber fazer perguntas eficientes e coordenar essa ligação, esse processo, com segurança e de forma inteligente também. O que acontece com os medianos? Olha, já muda muito, eles falam muito mais. Os que performam menos, eles falam muito mais. Por quê? Porque falar da gente é um ambiente de segurança. Todos os vendedores, eles falam muito bem, eles decoram o case, estão ali mergulhados na agência, eles vão saber vender muito bem. Só que o que faz com que você performe muito, né, é você ter um processo centrado no cliente. Para ter um processo centrado no cliente, o cliente tem que falar. E para ele ser um sujeito que fala e gera informações valiosas para o processo, e isso tem uma correlação com uma taxa de conversão, você precisa conduzir essa ligação, ou seja, fazer com que ele percorra a jornada do cliente, que aí não vou me delongar, né? A jornada onde ele percebe o problema dele, percebe que o problema dele vai tomar uma dimensão maior, vai crescer, imagina ali aquele problema ao longo dos meses e cruza aquilo lá com a proposta de valor de vocês na reunião ali de apresentação, na apresentação da proposta. Então, pessoal, a principal característica ali de um processo centrado no cliente é quando o cliente fala mais e a gente se sente à vontade para fazer as perguntas certas, e conduzir a ligação para fazer com que ele fale, né, esses 3 ou 4 problemas de negócio ali, que cientificamente, a partir do momento que ele fala, ele se envolve e ele entende, ele começa a valorizar o que você vende numa esfera de negócio e não numa esfera de serviço. Então, pessoal, monitorem ali o processo de vocês e vejam realmente se vocês estão falando demais ou se o cliente é realmente quem fala mais. Pessoal, essa escala aqui eu já trouxe e ela vai ficar de framework ali para vocês, já trouxe nos meus ensinamentos para os partners, que trazem ali o que a gente precisa... Só um parênteses. Aqui apareceu para a gente a notificação de que o teu computador vai reiniciar em 47 segundos. Só para... Ainda bem que vocês avisaram, porque eu fico concentrado aqui na apresentação, ele estava em segundo plano aqui, eu nem vi. Tranquilo. Mas, né? Pessoal, esse é um framework aqui que eu vou disponibilizar, ele está disponível ali para vocês com o pessoal da RD, que mostra um mapa do que você pode abordar no seu diagnóstico. Geralmente, as agências que mandam bem nas vendas, elas dominam isso daqui, ó. Os benefícios do serviço, os cases dela, elas conseguem falar sobre o impacto nos negócios, como que o negócio vai se desenvolver a partir do serviço dela e como que a área de vendas, como que a área de marketing ali da empresa vai se beneficiar com a parceria com a agência. E ela vai lá e domina isso daqui, o processo de vendas dela é todo centrado nisso daqui, ela acha que ela arrasa. Gente, sinto informar, mas a agência que faz só isso daqui, ela é média. Ela fala só dela, ó. Aqui ela domina só dela. Ela sabe falar dos benefícios do serviço dela, dos cases dela, dos impactos que ela mediu no negócio do cliente, que é o mínimo, né? Isso daqui era diferencial há 5 anos atrás. Hoje em dia é o mínimo que você tem que fazer. Ela mostra como que o negócio ali vai se desenvolver, ela realmente tem uma parceria ali, ela conecta outros parceiros e ela ajuda a empoderar a linha de frente da empresa. Para uma venda consultiva e um processo ali centrado no cliente, ela precisa entender como que o cliente ganha dinheiro, como ele recebe dinheiro,
né? Como que ele recebe pelo serviço, a sazonalidade ali, como que o negócio se comporta ao longo do ano, porque aqui tem várias oportunidades para você aumentar seu ticket, para você ter um escopo para eventualmente corrigir isso, gerar receita na base. Quais processos chaves da empresa do cliente? A gente não está falando da área de marketing, mas processos ali que vão ser impactados e que vão se transformar com o negócio. E como que vai ser essa visão de estrutura antes e depois de trabalhar com vocês. Então, o buraco é mais embaixo, pessoal. Aqui a gente entende do negócio do cliente, porque uma parceria duradoura ela não se sustenta em serviço. Ela tem que ir para a esfera de negócios. E aí o desafio é você identificar esses pontos e conseguir correlacionar a sua proposta de valor para impactar aqui. Mas a sua reunião de diagnóstico, ela precisa entender o que o cliente vende, como ele vende. Quando chega para o vendedor a oportunidade, o que ele faz, qual que é a complexidade. Esse momento agora de Covid é um cenário de incerteza, mas tem potenciais oportunidades ou é zero oportunidades? Porque isso faz toda a diferença agora. Então, entender o negócio do cliente te leva no próximo nível. E o mercado dele também. Como a agência, geralmente, ela presta um serviço de marketing digital, né, que tem uma relação diretamente ali com o mercado, saber o tamanho do mercado, se ele é online ou não, a linguagem, as ameaças, as tendências, a maturidade digital desse mercado e mostrar que pesquisou para o cliente, ajuda você a fazer um diagnóstico mais certeiro. Então, se você vem para essa reunião de diagnóstico e em paralelo também tem um diagnóstico online, eu sei que várias agências que estão vendo aqui a gente já sabem disso, já fazem isso, esse diagnóstico online certamente ele ajuda ali a você mostrar para a agência como que o mercado dela está se comportando digitalmente, quem que está aparecendo, quem são os players, como que são as buscas, isso ajuda muito. Então, pessoal, um processo para investigar o cliente, para fazer um processo de vendas, ele não pode ser centrado só nessa primeira coluna. E aí, qual que é a provocação? Vocês preencherem as bolinhas do que vocês dominam sobre o último cliente que vocês venderam como exercício. E entender ali se vocês entraram na esfera de negócio, entraram ali no posicionamento e mostraram qual que é a perspectiva de mercado ali e como que seria esse antes e depois da empresa com vocês frente ao mercado, vocês preenchem aqui e veem realmente se vocês se consideram aptos para investigar e para entender ali sobre o negócio do cliente. Então, o processo de venda consultiva, ele não tangencia todos esses, mas ele passa por essas 3 colunas aqui e obrigatoriamente sobre o negócio do cliente aqui, ligados nas linhas de receita e de economia, tá bom? Pessoal, esse framework eu já apresentei aqui e ele é o mais importante. Brincadeira, todos são muito importantes. Pessoal, quando o cliente chega com problema, esse problema que o cliente chega, geralmente não é o que vende. Não é o que vende. Então, geralmente, o problema chega lá, o cliente chega com o problema. Eu não apareço no Google, eu não tenho uma visibilidade digital. Aí você vai entender, poxa, você não tem isso porque você não fez um investimento, você não está posicionado, não tem uma agência que trabalha ali com você, né? Então, geralmente, quando o cara chega com um problema, a gente tenta entender a causa desse problema e evolui na sequência para uma proposta de valor. Poxa, eu tenho serviço de inbound marketing aqui, eu consigo construir site, fazer um serviço de SEO, te posicionar. E aí você vende, tem aquele ticket ali, né? Você entendeu o problema dele, a causa e vai para a proposta de valor. Pessoal, para a gente fazer uma venda consultiva e fazer um diagnóstico efetivo, sempre que um cliente chegar com um problema, tente mapear o gatilho. Ou seja, eu cheguei com um problema, poxa, eu não tenho uma estratégia digital. Mas, pessoal, ser digital não é bem uma tendência de agora. Agora está em ebulição, mas anos que a gente fala sobre isso. Então você vai entender, poxa, por que veio essa percepção? Porque agora o nosso mercado vai se transformar e as vendas vão ocorrer totalmente assim. Por que você não fez antes? Né? Então entender ali o que mudou e o que fez, qual que é o fato antecessor do momento que essa empresa chegou até você. Então o que foi de diferente? Então aqui agora em tempo de Covid a gente tem, né? Todas elas estão meio que parcialmente ligadas nisso.
Mas isso no período fora, pensa bem, o que fez com que a empresa procurasse você nesse momento? É perceber que o concorrente fez diferente, que as vendas estão caindo, é a sensação que está ficando para trás. Então, ao invés de tentar entender a causa do problema, pessoal, e entender o problema, investigar o problema, entenda o gatilho. Então, sempre que a pessoa chegar com um problema, não fale do seu serviço ainda. Não tente entender primeiro a causa, né? Por que está acontecendo isso? Fala, poxa, mas me explica, por que agora? Por que você percebeu? Por que isso se tornou um problema relevante nesse mês? Agora, qual que é o fato antecessor? É algum feedback? É alguma percepção? Porque, pessoal, com base nesse gatilho, a gente vai trabalhar a responsabilidade. Entender ali de quem que ele é responsabilidade e quem que vai resolver ele. A gente vai trabalhar e causar uma experiência de como que esse gatilho se transforma em relação ao tempo. Ele piora, se não fizer nada, o que acontece? Se acontecer de novo. Então, a gente trabalha em relação ao tempo. Então, quando você pega esse gatilho, vê qual que é a responsabilidade, trabalha ele no fator tempo, você tem um envolvimento do outro lado muito maior e aí sim você vai falar da sua proposta de valor. Então, pessoal, para cada um dos problemas que você identifica numa venda consultiva, isso vale para o problema inicial principalmente, mas todos os problemas, entenda ali se existe algum gatilho, alguma situação que aquele problema ficou evidente. Geralmente as mais comuns é o concorrente faz, a sensação que está ficando para trás, um feedback de outra área, né? Uma sensação ali de que não está acompanhando. Então, tente entender o que esse problema traz de sensação, uma esfera de negócios, medir a responsabilidade, ver se você está falando com a pessoa certa e questionar a pessoa o que vai acontecer com aquela situação se nada for feito. Como que ela vai se contornar. Então, aqui, pessoal, a gente quer que ela viva a experiência ruim de novo, de não fazer. Então, que ela visualize como que seria e viva essa sensação. Poxa, se eu não fizer nada, essa sensação só vai crescer. Então, trabalhar responsabilidade e tempo traz esse engajamento e a valorização da proposta. Então, pessoal, o que a gente quer fazer é construir essa proposta de valor aqui, ó. É quase perfeito. Poxa, estou um pouco insatisfeito. Realmente, eu tenho um problema, isso daqui é um problema. Preciso mudar imediatamente. O preciso mudar imediatamente é quando ela transforma aquela necessidade implícita, que é o problema, aquele problema que eu tenho, que já é recorrente, e ele associa e fala, poxa, realmente eu preciso mudar, porque o meu negócio depende disso. Isso está totalmente relacionado à minha diferenciação, ao meu posicionamento. Então aqui, ó, é o termômetro que é hora da gente apresentar a nossa proposta. É hora da gente falar da gente. Porque aí ele está envolvido, ele sabe que a gente está falando é de negócios, não é de serviço de marketing digital. Ele trouxe a devida importância. Nessa reunião está todo mundo que importa, porque ficou claro que a gente está falando aqui de um assunto que é muito importante. E digo para vocês, poucos são os negócios que uma agência atualmente de marketing digital não é uma parte fundamental na estratégia, crucial. Então vistam ali realmente esse papel, porque de fato é uma agência que entrega resultado, que entrega posicionamento online. Ela é fundamental para praticamente qualquer negócio agora e traga isso para o processo de vocês, que passa por identificar o negócio, se valorizar, trazer as pessoas certas e apresentar aí uma proposta, pessoal, que seja adequada com o que foi identificado. Então, recapitulando aqui os pontos principais, pessoal. A conversa é sobre o negócio do cliente, ele deve falar mais. Bottom line, então a gente sempre tem que trazer aqui a lógica de ROI, né? Então, por que que aquilo, aquele serviço, aquela proposta, aquele ponto que a gente identificou é sobre o negócio e não sobre o serviço. Então você pode falar, poxa, Felipe, mas não tem como a gente aferir que o cliente vai vender mais, porque a gente gera a oportunidade e ele que processa ali as vendas, né? Ele que processa. Mas, pessoal, é mostrar para ele a lógica. Por que que uma agência, por que um serviço digital, por que aquele escopo específico ajuda ele a vender mais, a aproveitar, a ter um ganho operacional, né? A se diferenciar.
estudem ali copy, que é um estudo, que é um assunto ali de, acredito que vocês já estejam por dentro, mas o copy dessas palavras que estão completamente relacionadas aos negócios do momento, né? Aos negócios nesse momento, que estão relacionados principalmente a tudo que envolve a adaptação que esse mercado, em um momento tão dinâmico, exige. Então, pessoal, a linguagem de negócios, a linha ali, bottom line é a linha, né? A última linha ali, por exemplo, do balanço, que é, né, o que a gente tem de crescimento ou de despesa. Então, são as linhas que mais importam. Então, trazer essa lógica é bem importante. Fazer um diagnóstico bem feito, ele é o input principal para a proposta. Então, a proposta não deve ser feita, e isso eu afirmo para vocês categoricamente. Os primeiros slides da proposta, o primeiro conteúdo da sua proposta, ele deve ser sobre o cliente, sobre a reunião de diagnóstico, sobre o que você identificou e sobre você depois, né? E o que eu sempre trago, se você tem vergonha de fazer um follow-up, você como agência, você errou. Porque a gente tem um contexto ali de oportunidade, você apresentou uma proposta baseada ali num diagnóstico, então você sempre tem um bom motivo para ligar para o cara e falar que tem uma oportunidade conjunta, que você tem um bom motivo para ligar para ele. Se tem um receio, você fala, poxa, eu não estou à vontade para ligar para aquele cliente, é sinal possivelmente que você não fez um diagnóstico bem feito. Porque basicamente todo negócio agora tem oportunidades ali para serem trabalhadas no negócio digital, e a não ser que ele tenha uma estratégia ali surpreendente, zero defeitos, que não é o caso, né, pessoal? A gente tem ali um espaço, alguma orientação, alguma linha para trabalhar. Então, se o cliente tem fit, você gostaria de ter ele na base, mas tem vergonha de fazer follow-up, é sinal que seu processo de diagnóstico não identificou ali as oportunidades e os pontos de trabalho ali e os pontos de trabalho ali que fazem sentido para catalisar esse desenvolvimento. Pessoal, hoje o tempinho nosso um pouquinho mais reduzido. Falei ali sobre diagnóstico, sobre como identificar o contexto do cliente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um gostinho de quero mais, porque o próximo conteúdo ali é sobre apresentação, como construir senso de urgência, fazer uma proposta, apresentar o serviço, aumentar o ticket médio, que é o que vem ali na sequência, mas primeiro a gente tem que dominar ali como fazer um diagnóstico bem feito, como identificar o negócio do cliente e essas linhas ali que são as verdadeiras chaves que destravam o processo de contratação. Deixei aqui meu Instagram, ele era pessoal, estou virando a chave ele para o Instagram profissional, e em breve vou estar lançando um curso de vendas ali, digital nele. Então, quem tiver interesse ali em acompanhar, é só me seguir. Em breve eu vou estar falando um pouquinho disso daqui para um contexto de vendas no geral, específico para agências também. Então, por lá a gente se fala um pouquinho maior, também respondo as informações, os contatos. No mais, a apresentação está aí com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Todos os feedbacks são bem-vindos. Grande abraço. Valeu, Felipe. Foi muito show. O pessoal aqui comentando no chat. Tem algumas perguntas no Q&A, mas depois eu vou passar elas direto para você dar uma resposta para a galera e a gente poder continuar aqui com a nossa programação. Beleza? Fechado. Obrigado Fechado. pela tua participação, tá? Até mais. Tchau.